Hoje nós vamos falar, meu nome é Rodrigo, eu sou trabalhador da casa e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal. Nós vamos voltar no tempo, nós vamos poder voltar no passado e reescrevê-lo. E eu inventei uma máquina do tempo e eu queria mostrar para vocês essa máquina que eu inventei. Dá para ver? Ela não anda muito bem porque tive um fusquinha para fazer, né? Eu me baseei mais naquele DeLorean do De Volta para o Futuro. Mas a ideia disso, apesar da brincadeira, é um assunto muito sério e que a gente sempre deixa de lado as coisas importantes do nosso passado. Situações que a gente vivenciou e que foi de uma certa forma bem amargurada, difícil de digerir, aquelas palavras que a gente ouviu, que a gente remoe até hoje, aquela situação que quando a gente era criança a gente experiencia e a cada dia a gente começa a rememorar aquelas situações difíceis da gente viver. Às vezes fica complicado, a gente começa a repetir as nossas falhas da infância, inclusive na época adulta, ou com os nossos filhos, ou com o cônjuge, ou com pais e mães. Mas bom, então, utilizando da ideia de voltar ao passado, eu vou citar Zíbia Gasparetto, pelo espírito de Lúcio, que ele diz, né? O passado não deve ser esquecido, mas encarado de modo consciente, atribuindo-lhe um novo significado para que deixe de ser peso e se torne alavanca de crescimento. E olha que legal, a gente sempre pensa, né, no Espiritismo, principalmente, a gente fala muito, né, que a gente precisa perdoar, que a gente precisa dar um outro enfoque, uma outra visão para as coisas. E principalmente no Espiritismo, como eu estava falando, a gente olha para o nosso, falam às vezes de vidas passadas. Ah, isso é uma vida passada sua, então você tem que ressignificar, você tem que aceitar, você está melhorando, crescendo. Bom, então o que a gente consegue fazer sem pular uma vida, mas basicamente nessa, a gente vai tentar enquadrar nessa apresentaçãozinha. Então a gente vai falar sobre a definição das emoções reprimidas, impactos físicos, exemplos de doenças psicossomáticas, em ressignificação do passado, a gente vai entender o processo de ressignificação, técnicas para ressignificar experiências passadas, alguns exercícios, né, coisas que de forma terapêutica a gente vê o pessoal usar muito, liberando mágoas para viver plenamente, né, uma breve explanação do poder do perdão e da autocompaixão e uma conclusão. E no final eu preparei aqui, que bom que veio pouca gente, porque eu trouxe, eu acho que a medida certa. Eu trouxe como se fala, um manualzinho sobre uma técnica chamada Mindfulness. E a gente consegue utilizar para diversas... É uma forma de meditação e a gente consegue utilizar para diversas coisas da nossa vida. Né? É um auto-olhar consciente da situação, é muito legal. Mas vamos lá. Então, o objetivo da apresentação é compreender como experiências passadas não resolvidas e emoções reprimidas atuam silenciosamente em nosso corpo, mente e espírito, muitas vezes impedindo-nos de viver com plenitude e a liberdade interior. Na visão espírita e psicológica, cada evento marcante do passado, que não é devidamente compreendido ou acolhido, permanece vivo dentro de nós. Então a gente vai remoendo aquela coisa sem parar, sem cessar, às vezes de forma compulsiva. Então mágoas, culpas, medos, traumas, ressentimentos não processados se manifestam de formas diversas. No corpo físico, por meio de doenças psicossomáticas, no corpo emocional, através de padrões repetitivos de sofrimento, insegurança, no espírito, como bloqueios evolutivos, obsessões espirituais, dificuldades de reconciliação e assim por diante. Ressignificar não significa esquecer. Pelo contrário, é olhar conscientemente para o que doeu, honrar a experiência e acolher as emoções.
atribuir um novo significado. Muita gente fala assim, cara, você precisa perdoar. E a pessoa, não, já esqueci. Pô, o esquecimento é Alzheimer, é sério, vai cuidar de outra coisa. O importante aí é você olhar e não esquecer do que dói. É trazer aquilo que te incomoda, ou que às vezes você pensa, eu consegui colocar uma pedra de todo o tamanho naquele problema e ele está lá. Mas ele ainda está lá, embaixo da pedra que você colocou. E uma hora aquela pedra vai ter que sair do lugar. E aí? Como é que vai ser nessa hora? O que vai acontecer quando eu levantar e ver o que virou aquele monstrinho que talvez hoje, na hora que eu tirar, não vai ser mais um monstrinho? Então, a intenção toda é essa na hora da ressignificação. De transformar as experiências e representar um verdadeiro ato de amor e coragem espiritual. Amor consigo próprio, principalmente. Por meio da meditação, do perdão, autoobservação, a gente consegue libertar o peso, a gente consegue aprender com a dor, a gente restabelece a harmonia, reabre caminhos para relacionamentos. E conforme nos escreve Chico Xavier pelo Espírito de Maria Dolores, em Tesouro da Alegria, no capítulo Confiança, a dor é uma luz. Aí você fala assim, cara, que coisa mais fúnebre, pesado, né? Como assim a dor é uma luz? Que masoquista! Mas não, a alma que compreende e transforma em bênção. Então, se me doer e eu conseguir olhar com outros olhos para aquela dor, eu vou conseguir fazer com que aquilo tome uma outra proporção, que aquilo tome um novo direcionamento. Que legal! Então, a gente pode enxergar o passado com os olhos da alma e ressignificá-lo com consciência, compaixão e propósito. Esse trecho que eu falei da Maria Dolores, no Tesouro da Alegria, é muito legal de ver. Vamos rapidinho, vou fazer uma leitura rápida. Alma querida, confiança. Alma querida, não temas, que a fé não se te degrade, ao romper da tempestade, qual maremoto a rugir. Muita vez o sofrimento é o campo alto e fecundo que impele as forças do mundo à elevação no porvir. Nas mínimas formações que alteram a natureza, a dor é uma luz acesa no apoio da evolução. Olha a semente no solo, depois de enterrada e viva, mas a luta se lhe ativa na própria germinação. O mármore vigoroso nunca desvenda a obra-prima, que lhe atrai a humana estima, sem o buril do escultor. Fugindo à inércia do charco, a fonte que desabrocha, vence areia, pedra e rocha, e cria glebas em flor. Reflete o minério bruto, arrancado ao ninho morno, tomba aos martírios do forno, para de novo se erguer. É peça nas oficinas, no ar, na terra, nos mares, nas máquinas que anotares, do progresso a resplender. Se o mal, por vezes, parece dragão de sombras à vista, na guerra que te conquista, pensa na dor por mais luz. Sobre os domínios do mundo, nas lutas de todo plano, em qualquer conflito humano, o vencedor é Jesus. Eu acho linda essa poesia. Esse livro, eu acho que é de 48, se eu não me engano. Agora eu não lembro. Mas eu sei que eu tinha em casa bem velhinho, já as páginas já fora do livro. Mas ele é muito bonito e fala justamente disso. Quando a gente olha para as nossas dores e trata elas com amor e carinho, é isso que a gente tem. Então, como é que é a conexão entre emoções reprimidas e a saúde física? Agora vai doer. Emoções reprimidas são sentimentos que sentimos, mas não expressamos. Em vez de lidar com a dor, engolimos a pedra lá em cima daquela dor. Com o tempo, isso se manifesta no corpo como doenças, na mente como ansiedade ou tristeza e no espírito como bloqueios e estagnação. Reprimir não é esquecer, é adiar. Ressignificar é olhar para essa dor com consciência, dar a ela um novo sentido e permitir que ela se transforme em força para seguir em paz. Aqui.
E quais são os impactos físicos que a gente acaba tendo? A repressão emocional está ligada ao risco maior de morte por câncer e doenças cardíacas. Um estudo acompanhou pessoas por 12 anos nos Estados Unidos e descobriu que quem tende a reprimir emoções tinha 70% mais risco de morrer de câncer e 47% de risco de morrer por doenças cardiovasculares. Em outro estudo, foi levantado, emoções reprimidas aumentam inflamação e estresse crônico. A pesquisa Psiconeuroimunologia mostra que a ansiedade e a depressão disparam substâncias inflamatórias no sangue. Engolir sentimentos pode causar hipertensão, úlceras, enxaqueca, insônia. E a gente já está cansado e careca de saber que é assim que acontece mesmo. Quando a gente está muito triste, muito cabisbaixo, muito para baixo, vem tristeza, vem dor de garganta, vem um tanto de doença que você fala, não é o tempo. Como é que chama que médico fala quando tem... É virose. E, cara, você fala assim, virose? Todo mundo está com essa virose. Mas não é. Existe, além de tudo, a psicosfera que nos envolve. Aquele monte de gente pensando as mesmas coisas. Vocês já pararam para analisar que se a gente cria isso com a gente, várias pessoas pensando as mesmas coisas também podem criar para os outros? Uma região pode ter uma síndrome X, Y, Z, as tais viroses, por exemplo, também. A gente sempre culpa o ar, é poluição, é isso, mas vamos começar a analisar o que nós entregamos para o mundo. O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, não afeta só a mim, afeta o coletivo também. Mas legal, Rodrigo, você pegou esse monte de informação, você pegou esses negócios, saiu colocando aí sem base, sem estudo. Aqui tem outros também, né? Hipertensão, úlcera, asma, estresse emocional, coração, emoções retidas, mas existem inúmeros estudos sérios que recebem diversos tipos de, como fala, quando tem os pares de análise científicos, de pesquisas científicas, que eles trabalham em pares, um testa a pesquisa do outro e vê se é verdade, com validações acadêmicas seríssimas. E tem até prêmio Nobel no meio do caminho aí, que também trabalhou em cima disso. E olha que interessante, são coisas apontadas para o emocional. Tudo surge nessa questão do emocional, nessa questão que a gente põe debaixo da pedra, guarda lá no cantinho. Então, cara, tem asma, emoções negativas e estresse. Leder, EPM, COTSIS, Emotion Asthma, parará. Hipertensão e supressão emocional, psiconeuroimunologia e inflamação sistêmica. Ele se acha, tranquilo. E aí, bom, eu sou um, coloquei a mão aqui no microfone, eu sou que sou refém de uma inflamação sistêmica. Eu tenho psoríase. E a minha psoríase não atinge mais só a pele. A pele, quando está muito crítico, vai. Eu tenho que tomar 2 injeções por mês para poder baixar a minha imunidade. Vamos falar assim, né? Leigamente falando, não é isso, mas eu tenho esse cara aqui, esse IL-6, é uma proteína que é liberada no organismo e que causa inflamação sistêmica dentro de mim. Então eu tive duas tá ruim até. Como é que chama? Tive 2 infartos, obrigado amor. Eu tive 2 infartos por questões desse carinha aqui. Aí o pessoal fala, não, isso aí é emocional assim, é emocional assado. De fato, era emocional, lógico, aí a gente vai, trata, olha, começa, o corpo gritou e a gente foi escutar. Mas bom, e aí, como eu estava falando, exemplos de doenças psicossomáticas, né? A gente fala de gastrite, enxaqueca, dores musculares, aí eu coloquei a bendita da psoríase aqui. Vamos pegar aqui, dores musculares. Tensão em ombros, costa, pescoço costuma refletir emoções contidas, principalmente medo e autocobrança.
Você já percebeu que às vezes tem pessoas que antes de uma prova oral, por exemplo, ataca a garganta de um jeito, o cara não consegue falar, não consegue se exprimir e fica aquela coisa ruim? Ele é um desespero para poder tratar, para poder falar, sabe que precisa falar e alguma coisa bloqueia e fala, isso é encosto, hein? Ou isso aí é olho gordo. A gente sempre culpa tudo ao redor, mas a gente não olha para dentro. E as nossas respostas principais estão dentro da gente. Então, quando a gente pega e começa a se observar, a olhar, opa, peraí, eu tô numa tensão, preciso ter a prova, por que agora veio isso? É a prova que é o gatilho? Não. É uma falta de confiança, uma falta de amor próprio. Em algum momento na sua vida, pode ter acontecido de alguém falar, não, você não vai falar na apresentação porque você é ruim, você não vai falar, eu que vou falar. Um coleguinha competindo com você na fase primária, te faz uma afirmação dessa e você aceita, você, opa, é verdade, eu sou ruim para falar. E aquilo fica. E foi uma emoção e um sentimento não tratado. E quando esse sentimento não é tratado, ele vira aquele bicho que a gente falou, que fica debaixo da pedra. E muitas vezes a gente não dá valor. A gente fala, que bobeira, que bobagem. Tudo é uma bobagem. Até nós sermos as vítimas dessas bobagens. Quando a gente não olha com amor para as nossas situações, as mais bobas que sejam, a gente vira refém dos piores monstros que podem existir na nossa vida. Então a gente precisa se observar sempre com muito carinho, a gente precisa se amar muito, com respeito. Quando uma mãe fala assim para um filho, não, isso é bobeira, não faça dessa forma, a mãe está com pressa, quer agilizar o processo. Sabe, a gente deixa de ter aquela balancinha que fala assim, opa, eu estou pesando muito a mão, eu não vou ser mimimi, mas eu também não vou ser um carrasco. Né? E não só com filho, com crianças, pessoas, e principalmente eles, lógico, porque eles estão ouvindo tudo e tudo que eles captam se solidifica, porque você está formando um ser humano naquele momento. E essas informações, elas geram, como posso dizer, elas fundamentam a pessoa, o próximo adulto que vai vir. Então a gente precisa observar muito isso. O que a gente fala para as crianças. E para os adultos, a gente fala com o irmão, com um amigo, com o pai, com a mãe. Às vezes as crianças falam umas coisas que acerta na ferida. E o adulto recebe aquilo e fala, opa, ai, que filho da mãe, que molequinho. Ah, vontade de dar um pisão. Mas peraí, se doeu é porque tem alguma coisa incomodando lá, que já existe, algum monstrinho que já exista. Mas bom, vamos continuar. E ressignificar o passado. Como é que funciona essa brincadeira aí? Bom, ressignificar é dar um novo sentido a algo que aconteceu. Não se trata de apagar o passado ou fingir que não doeu, mas de olhar para aquela dor com outros olhos, com mais maturidade, consciência e compaixão. O mais importante de tudo é a compaixão. De novo, é se amar. Saber onde dói, respeitar os limites. E só com amor a gente consegue isso. Quando passamos por situações difíceis, muitas vezes criamos interpretações baseadas na dor. Fui rejeitado, não sou o suficiente, a vida é injusta. Essas ideias ficam registradas emocionalmente e moldam nosso comportamento, nossos medos e até as nossas doenças. A ressignificação permite rever essas histórias e enxergar o aprendizado, a força ou até a libertação que nasceu daquela experiência. Obviamente, através da maturidade. É transformar ferida em ponte, dor em crescimento. Esse processo não só acalma a mente, mas também libera o corpo e o espírito dos efeitos de emoções aprisionadas. Na prática, o momento em que deixamos de ser prisioneiros da dor e assumimos o papel de autores da nossa cura é o momento mais mágico que a gente pode ter. Agora foi. Não, agora foi que não foi. Tô achando que tá acabando a pilha, ó.
Você passa? Pode passar. Então vamos lá. A gente tem algumas técnicas que a gente pode utilizar para poder ressignificar essas experiências. Tem gente que utiliza auto-hipnose, tem gente que utiliza a própria hipnose, tem gente que utiliza terapia cognitiva comportamental. Eu não sou psicólogo, mas tem psicólogos aqui, né, Cris? Que deve utilizar dessas técnicas adoidado. Então, como identificar e modificar padrões de pensamentos negativos? É uma forma de treinar a mente para perceber pensamentos negativos e substituí-los por outros mais realistas e positivos. Aquela coisa, não, você não é feio não, você é bonito, pode deixar, você é bonito. E aí você vai incentivando, são palavras que com constância, repetições, a pessoa vai aceitando, vai tendo aceitações para aquilo. Práticas de mindfulness, que é isso aqui que eu trouxe para vocês hoje, e meditação. A importância de estar presente e aceitar emoções sem julgamento. É um exercício de estar presente, de se observar, relembrar com respeito tudo aquilo que você experiencia, tudo que você vivenciou. E olha, tem uma curiosidade que é interessante, a gente pensa que a gente lembra de tudo. Não, eu tive lá uma memória fantástica, não esqueço de nenhum detalhe. Nós sempre registramos as lembranças conforme a nossa visão. Então, sempre é pelo olhar daquele que está enxergando a situação. E nesse momento, se você é uma pessoa muito egocêntrica, você pode comer partes daquela lembrança. Que nem a gente tem gente que fala assim, eu estudei na sala, na 8ª série, na 8ª A, e tinham X pessoas. Você lembra do fulano? Fulano? Não. Não, mas estudou com a gente, se for... Não lembro. Às vezes, por algum motivo, aquela pessoa fez alguma coisa, não foi legal e tal, que a pessoa colocou a pedrinha em cima daquela pessoa. E esqueceu. Puxa, a gente estudou junto, a pessoa lembra. Mas aquele que, por algum motivo, teve algum machucado, acaba esquecendo. Existem vários casos assim. Escrita terapêutica. Utilizar a escrita como ferramenta para expressar o processo de emoções reprimidas. Tem muita gente que gosta, né, de fazer um diário e tal. Isso é legal. Você acabou de viajou com colegas, com amigos e tal, geralmente menina que fazia aí mais isso, né? Eu não sei hoje como é que é, mas você lembra que as pessoas tinham aquela coisa de guardar papelzinho de bala, um chocolatinho, qualquer coisa, bilhetinho, ingresso, e escreve, hoje fomos no teatro, fulano pegou na minha mão, ou não sei o que. Isso é interessantíssimo, porque ela está mantendo viva aquela memória. Mas não é só a memória que ela está mantendo viva. Ela está mantendo viva os sentimentos que ocorreram durante aquele processo. E tudo é sobre sentimento. Tudo. Então, se aquela memória foi boa, ali tem um sentimento de amor, de paixão, de alegria, de euforia. Mas se teve alguma coisa triste, o grande problema é, às vezes, você reviver demais aquela dor. Quando a gente tem a memória de um fato marcante, quando negativo, o problema é que a gente revive aquilo sentimentalmente. Tem pessoas que quando sentem um cheiro de alguma coisa gostosa, falam assim, que saudade da comida da minha avó. Ai, que delícia, nossa, eu tô lembrando do quintal de fulano de tal, porque lá tinha essa flor. Aquele cheiro rememorou aquela coisa gostosa. E a mesma coisa com uma situação ruim. Olha, eu não gosto de passar em frente de padaria aos domingos, porque me lembra o velório de ciclano, de fulano. Então tem coisas, são gatilhos que vão trazendo as memórias tristes. O problema é lembrar do fato? Não. O problema é que quando a gente relembra de algo e não está tratado, resolvido ou curado, a gente revive o sentimento e aquele sentimento que a gente reviveu pode gerar outros tipos ou desencadear outros tipos de problemas, iguais ou idênticos ou piores àqueles que a gente já passou no passado. Talvez no passado, quando aconteceu o fato de fato, você até não tenha experienciado nenhum tipo de problema, mas não esquece que aquele problema, ele ficou lá dentro sendo ruminado, e ruminado por diversos tempos, e germinado, e está lá, cresceu, virou uma árvore dentro de você, com frutos ruins, venenosos, e você se alimenta daquilo. E aí o que vai acontecer?
Naquele momento você não passou mal. Não, mas agora passei ali na frente, rapaz, mas me deu uma dor, olha, tô com bronquite, do nada. Você vê? Mas ninguém está tendo bronquite, está um tempo excelente, né? Não tem fungo, não tem nada no ar. Mas se a gente vai analisar a fundo, olha que coisinha pequenininha, boba, que ninguém dá valor. Então é por isso que a gente tem que tratar todos esses sentimentos, principalmente, obviamente, os negativos ou os que são os não bons, com um olhar carinhoso. E aí, através dessas técnicas, a gente facilita a chegar nesses pontos, liberando mágoas para viver plenamente. O poder do perdão é um ato de libertação. Quando guardamos mágoas, ficamos presos ao que nos feriu, revivendo a dor, alimentando o ressentimento e bloqueando o nosso próprio caminho de paz. Perdoar não significa esquecer ou concordar com o que aconteceu, mas sim soltar o peso que machuca por dentro. Perdoar o outro é cortar o vínculo que nos prende à ofensa. Perdoar a si mesmo é parar de se punir por erros passados, reconhecendo que também estamos em processo de aprendizado. É não se julgar, é não transformar você num próprio, o capataz não chama, num carrasco. Cara, poxa, se ama, você não sabia, você não estava preparado naquela época, você tinha outra cabeça. Sabe, agora, você com maturidade, com entendimento, se olha com amor. Poxa, eu me perdoo porque eu fiz aquilo. Mas não vou conseguir fazer no primeiro dia. Não, mas é o que a gente fala bastante nas quintas, né? Tudo é exercício. Faça e refaça inúmeras vezes. Experiencie a situação do perdão, do amor e principalmente de não se julgar, de se olhar com amor, com respeito. Sem perdão, o coração se endurece, o corpo adoece, a alma se estagna. Com o perdão, abrimos espaço para a cura, a leveza e o recomeço. É um passo essencial para ressignificar o passado e viver de forma plena no presente. E a autocompaixão? Como eu falei lá no começo, a compaixão eu acho que é a principal. Porque quando a gente se olha com amor, a gente acaba sendo indulgente com um tanto de coisa. E a gente precisa ser indulgente com as nossas falhas. Indulgente não significa desleixado. Indulgente é ter um pouco mais de compaixão mesmo, de ter um pouco mais de empatia com a nossa situação, de respeito com os nossos limites. E aí, a autocompaixão é o ato de tratar a si mesmo com a mesma gentileza e compreensão que teríamos com alguém que amamos. Lembra, para a gente se amar, né? Até Jesus falava para a gente, né? Poxa, como é que eu devo fazer? Ame ao próximo como a ti mesmo. E às vezes é difícil é mais fácil a gente querer agradar o outro, amar o outro, acho até que está amando demais, mas você está se amando? Você está se respeitando? Você se coloca limites? E os limites não são limites para te barrar, são limites para que você não se prejudique. Então, em vez de criticar por falha, sentir vergonha, por sentir autocompaixão, convida a acolher esses momentos com carinho e paciência. Ela ajuda a curar feridas emocionais, porque nos tira do ciclo da culpa e da cobrança excessiva. Quando nos olhamos com compaixão, reconhecemos que errar, sofrer e cair faz parte da condição humana. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Então, a gente está errando o tempo inteiro. A gente cria situações que nos fazem sentir vergonha. A gente faz assim, cara, por que eu fui fazer aquilo? Ai, meu Deus. Sabe, a gente às vezes se julga de um jeito, se arrepende dos nossos atos. E tudo bem, já foi. Sabe, acontece. A gente está aqui sujeito a experienciar por tudo. E já que estamos encarnados aqui, vamos utilizar de todas as possibilidades. Não significa que devemos ficar errando sempre, né? Não significa que a gente deva pegar e, opa, eu errei, é gostoso errar isso aqui, eu vou errar mais uma. Só mais um pouquinho, vai ficando. Não, a ideia é melhorar sempre, é se tornar novo, se tornar uma pessoa melhor. Sofrer e cair faz parte da condição humana.
Praticar a autocompaixão é respirar fundo diante do sofrimento, falar consigo com cuidado e lembrar que não estamos sozinhos. Esse cuidado interno gera segurança emocional, fortalece a autoestima e nos ajuda a seguir em frente com mais leveza e verdade. Conclusão? Reprimir emoções não as elimina, apenas as empurra para dentro, onde se transformam em dores físicas, ansiedade, doenças crônicas, padrões emocionais e destrutivos. Reconhecer o que sentimos é permitir que essas emoções sejam processadas com consciência e é essencial para a saúde do corpo, da mente e do espírito. Ressignificar o passado é uma forma de cura profunda que nos liberta do que já não precisamos carregar. Se algo dentro de você ainda dói, não ignore. Procure apoio profissional, psicólogo, terapeuta ou até mesmo uma ajuda espiritual. E até o que você fala, não dói mais, está esquecido, está no passado. Essas coisas que a gente acha que não dói mais, porque não dói, significa que está curado, não é verdade. Significa que você é uma pessoa resiliente e aguentou bem a dor. Você é uma pessoa forte, leva porrada e sabe muito bem como se esquivar das dores, não da porrada. Então, aquilo que não dói, faça uma revisita. Vai lá e se cutuca outra vez. Sabe aquela coisa, eu estou com uma feridinha aqui ou uma aqui, eu nem vejo. Vai lá e cutuca de novo, tira a casquinha. Devagar, com respeito, com o tempo. Por quê? Quando você fizer isso e revisitar essa dor, essa situação que não doía, comece a encará-la com outros olhos. Pode ser que surjam outras situações. Pode ser que você comece a olhar com outro jeito. E quando você olhar com amor, você conseguir sentir piedade e amor, às vezes de você mesmo, ou de um próximo, ou de um outro, aí sim você pode falar, está perdoado. É difícil você olhar para uma situação que ela é, como posso dizer, traumatizante e falar assim, eu não sinto nada mais por isso. Eu gostaria que você sentisse muita coisa. Que se você não sentir nada, é temerário isso. Olha e revisita. Revisita no momento de paz, com tranquilidade, e faça os exercícios de observação, análise, meditação, de novo, sempre com muito respeito por você, pelos seus limites. E mais do que isso, cultive pequenas práticas diárias de cuidado emocional, como escrever, meditar, respirar, conversar, andar no parque, olhar a natureza, ouvir uma música agradável. O caminho para uma vida mais leve e plena começa quando você se permite sentir, acolher e transformar. Então, sinta aquilo, permita-se sentir, inclusive aquilo que você fala, não dói mais. E se não dói, aquilo tem que se falar assim, nossa, eu amo aquilo. Sinta, acolha e transforme. Se você acolheu algo que era ruim, com certeza você vai trabalhar em cima daquilo e aquilo vai se transformar numa coisa melhor e legal. O primeiro passo é só seu. Somos os nossos próprios salvadores. A gente fala muito isso também, né? Ninguém salva ninguém. Ninguém salva ninguém. Não existe uma pessoa que vai vir te pegar no colo e falar, você está salva. É você que vai fazer por você. E a hora que você fizer por você, você fala, agora eu posso salvar fulano. Não, você não pode salvar fulano. Fulano precisa também se salvar sozinho. Fulano precisa também ressignificar suas próprias dores. Ele tem que se olhar com amor da mesma forma que você fez. E o que você pode fazer por ele? Ensine ele a fazer o que você fez. A gente tem diversos exemplos. Jesus, Madre Teresa de Calcutá, aquela outra que ajuda muito também, Irmã Dulce. São pessoas que passaram por dificuldades tremendas. São Francisco de Assis, meu amado São Francisco de Assis,
Quando a gente olha para o exemplo dessas pessoas que passaram por esse planeta, ou passam, ou estão ainda, a gente fala assim, cara, que exemplo legal. Olha só, a pessoa passou por isso. Por isso que é legal, às vezes, a gente conhecer biografias. Faz a gente ter uma outra visão. E aí, por final, eu vou colocar uma frase que não é do Chico Xavier, não é dos livros do Chico Xavier, que fala, você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas pode começar agora e fazer um novo final. E eu fiquei tão frustrado quando eu descobri isso, que não era do Chico Xavier. A gente atribui a ele. Mas num livro até muito legal, eu vou procurar saber dele, chama Rejeição, de um cara que chama James R. Sherman. E esse livro fala justamente de como você trata os sentimentos que você precisa se olhar. Eu falei, cara, nada é por acaso, olha que legal. Porque o livro fala disso. Então, se eu pudesse indicar um livro para alguém para tratar de dores do passado, como ressignificar isso, esse livro aqui é muito legal. Rejeição. Aqui está o ISBN, se alguém quiser tirar foto. Não? Tudo bem? James R. Sherman. Ele é muito bacana. E aí fala, não se trata de apagar o passado, mas de dar a ele um novo significado para construir um presente mais livre e um futuro mais leve. Como eu falei, eu tenho aqui uns manuaizinhos, uns roteirinhos para poder tentar apagar as nossas caquinhas do passado e, se não for apagar, reescrevê-las. E eu queria dizer justamente isso. Você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode começar agora e fazer um novo final. Fé e equilíbrio em todas as direções. Obrigado.